Gente, olha esse porquinho. Ele nasceu acho que com 6 perninhas. Olha que fofinho. Só que ele morreu, eu acho, quando ele nasceu. Olha só o tamanho desse besouro. Essa aranha era de estimação, coitadinha. Ela morreu, ó. Essa daqui é outra aranha. Esse daqui é um sapo, gente. E essa aqui é uma cobra. Olha só o tamanho. Uma jararaca, gente. Olha só. Coral. Aqui tem uma coral, gente. Aqui uma cobra verde. Aqui eu não sei o que é ali. Essa aqui é uma coral. Essa daqui é uma centopeia. Esse daqui é o escorpião, gente. Esse aqui é uma cobra verde, olha. Essa aqui não é?